Tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam. A liturgia de hoje nos recorda em que consiste a verdadeira fé. Acolher o dom de Deus e viver os mandamentos, afastando-se sempre mais de uma religião de aparências exteriores. Hoje também celebramos o Dia dos Catequistas. Eles são chamados a anunciar por gestos e palavras o mistério do reino. Com sua dedicação, fazem germinar e crescer o dom da fé no coração de tantos irmãos e irmãs. Por isso rezemos pelos nossos catequistas. Senhor Jesus, palavra eterna do Pai, somos teus servos, somos teus amigos. Sendo servos, somos amigos, sendo amigos, somos servos. Tu que não viestes para ser servido, mas para servir. Tu que, lavando os pés dos discípulos, ensinaste a agir do mesmo modo, envia teu Espírito sobre nós, que ele nos envolva com o sentido do serviço, para que, disponíveis de coração, possamos atender ao chamado que, por tua igreja, tu nos fazes para te seguir no serviço, para servir ao irmão, à irmã, no teu seguimento. Fica conosco, Jesus. Abençoa os catequistas, presente em toda a sua igreja. Desperta outros corações para que esta grande missão recebe no céu os que nesta vida foram catequistas. Assim seja. Irmãos e irmãs, a liturgia do 22º domingo do tempo comum nos propõe uma reflexão sobre a lei. Deus quer a realização e a vida plena para o homem e mulher e, nesse sentido, propõe-lhe a sua lei. A lei de Deus indica ao homem o caminho a seguir. Contudo, esse caminho não se esgota num mero cumprimento de ritos ou de práticas vazias de significado, mas sim num processo de conversão que leve o homem e a mulher a comprometer-se cada vez mais com o amor a Deus e aos irmãos e irmãs. A primeira leitura do livro do Deuteronômio nos garante que as leis e preceitos de Deus são um caminho seguro para a felicidade e para a vida em plenitude. Por isso, o autor dessa catequese recomenda insistentemente ao seu povo que acolha a palavra de Deus e se deixe guiar por ela. É preciso nos perguntar constantemente se a palavra que vivemos e anunciamos é a palavra de Deus ou é a nossa palavra. Se ela transmite os valores de Deus ou os nossos valores pessoais. Se ela testemunha a lógica de Deus ou a nossa lógica humana. Este processo de discernimento é mais fácil quando é feito em comunidade, no diálogo e no confronto com os irmãos e irmãs que caminham conosco, que nos questionam e que partilham conosco a sua perspectiva das coisas. Nós, os fiéis, os crentes comprometidos, andamos sempre muito ocupados a fazer coisas bonitas no sentido de mudar o mundo, num ativismo por vezes exagerado e que aos poucos nos vai fazendo perder o sentido da nossa ação e do nosso testemunho. No meio dessa atividade frenética, temos de encontrar tempo para escutar Deus, para meditar as suas propostas, para repensar as suas leis e preceitos, para descobrir o sentido da nossa ação no mundo. Sem a escuta da palavra, a nossa ação se torna um fazer coisas estéril e vazio, que mais tarde ou mais cedo nos leva a perder o sentido do nosso testemunho e do nosso próprio compromisso. O Salmo 14:15 nos questiona: Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É aquele que tem um coração puro. No Evangelho de São Marcos, Jesus denuncia a atitude daqueles que fizeram do cumprimento externo e superficial da lei
um valor absoluto, esquecendo que a lei é apenas um caminho para chegar a um compromisso efetivo com o projeto de Deus. Na perspectiva de Jesus, a verdadeira religião não se centra num cumprimento formal das leis, mas sim num processo de conversão que leve o homem à comunhão com Deus e a viver numa real partilha de amor com os irmãos e irmãs. A verdadeira religião passa por um processo de contínua conversão, no sentido de nos parecermos cada vez mais com Jesus e de acolhermos a proposta de homem novo que Ele nos veio fazer. É preciso manter-nos livres e críticos em relação às leis que nos são propostas, sejam elas leis civis ou religiosas. Elas servem-nos e devem ser consideradas se nos ajudarem a ser mais humanos, mais fraternos, mais justos, mais comprometidos, mais coerentes, mais família de Deus. Elas deixam de servir e se geram escravidão, dependência, injustiça, opressão, marginalização, divisão e inclusive a morte. O processo de discernimento das leis boas e más não pode, contudo, ser um processo solitário, mas deve ser um processo que fazemos com o Espírito Santo, na partilha comunitária, no confronto fraterno com os irmãos e irmãs, numa proposta e numa procura coerente, interessada do melhor caminho para chegarmos à vida plena e verdadeira. A segunda leitura de São Tiago convida os fiéis a escutarem e acolherem a palavra de Deus, mas avisa que essa palavra escutada e acolhida no coração tem de se tornar um compromisso de amor, de partilha, de solidariedade com o mundo e com os homens e mulheres. A palavra de Deus que sempre escutamos e que acolhemos no coração deve conduzir-nos à ação. Se ficamos apenas pela escuta e pela contemplação da palavra, ela torna-se estéril, inútil. É preciso transformar essa palavra que escutamos em gestos concretos que nos levem à conversão e que tragam um acréscimo de vida para o mundo. A palavra de Deus que escutamos tem de nos levar ao compromisso, a lutar pela justiça, pela paz, pela dignidade dos nossos irmãos e irmãs, pelos direitos dos pobres, por um mundo mais fraterno, por um mundo mais cristão. A nossa religião, sem a escuta atenta e sem a escuta comprometida da palavra de Deus, pode facilmente tornar-se um mero cumprimento de ritos. A fidelidade a certas práticas de piedade, uma tradição que herdamos e na qual nos instalamos, uma prática que nos torna fácil a nossa inserção num determinado meio social, uma alienação que nos faz esquecer certos dramas da nossa vida. É a palavra de Deus que, propondo-nos uma escuta contínua de Deus e dos seus projetos e um compromisso continuamente renovado com a construção do mundo, dá sentido a toda a nossa experiência religiosa, transformando-a numa verdadeira experiência de vida nova, de vida autêntica. Por fim, recordemos a história dos puros de coração, ou seja, 2 monges caminhavam por uma estrada junto ao rio, viram uma bela moça. "O que posso fazer para te ajudar?" perguntou um dos monges. "Leva-me para o outro lado do rio." Sem hesitação, o monge a carregou às costas e deixou-a no outro lado da margem. O outro colega ficou silenciosamente admirado pela ousadia, mas à noite, no templo, encheu-se de coragem e censurou o seu colega pelo atrevimento de ter levado tão esbelta donzela. "Não devias ter feito aquilo, foi uma grande tentação tocar numa mulher tão jovem e bela. A nossa regra não permite tal liberalidade." O outro respondeu com muita sinceridade e humildade no coração: "Eu deixei a jovem junto ao rio, mas tu ainda a carregas inutilmente contigo no teu coração." O que faz com que uma ação seja boa ou má, pura ou impura, não é a letra da lei,
mas o espírito da mesma lei. A pureza exterior e ritual pouco importa. Às vezes, em nome de costumes e letras, falta-se a lei essencial da caridade e se mata o amor. O que vale é o que vai no coração. A pureza de coração não é fuga ao amor, mas amar mais e melhor em oblação de nós mesmos. A letra mata, mas o que dá vida é o espírito dessa letra. O Senhor inunda a nossa vida com as riquezas de sua graça. Agora nós precisamos comunicar todas as coisas boas que o Senhor nos fala e nos alimenta neste 22º domingo do tempo comum. Não nos cansemos, não, de fazer sempre o bem, de propagar o amor de Deus a todas as pessoas. Que todos sejam abençoados. E pedimos a sua bênção, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, sobre todos vós. Um bom domingo a todos.